Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças ao nosso Pai Celestial. Abraço aí pra galera aí do Facebook, que estão aí me seguindo aí na minha página. Também um abraço lá pra galera também do YouTube, né? Porque os meus vídeos, o que eu lanço vai pro outro, é assim. Então pessoal, antes de entrar no assunto que eu tenho esse assunto com muita importância, né? Porque são verdades que os senhores desse mundo escondem de nós. Mas para as pessoas que querem ter o conhecimento, conhecer, saber, é só pesquisar que começa a descobrir, não tudo, né? Se a gente viver 100 anos aqui nessa terra, nós ainda não vai aprender tudo. Então ninguém sabe tudo, ninguém é o dono da verdade, mas a gente vai juntando os pedacinhos e vai formando o quebra-cabeça, entendeu? É assim que funciona. Ninguém está com a verdade absoluta. A verdade ela está espalhada com várias pessoas. Quanto mais as pessoas estudam, mais elas vêm a saber. Então, irmãos, é isso. Eu quero agradecer a todo mundo aí, os amigos, as amigas que curte, né, que gostam desse conteúdo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço você que colabore aí, compartilhando, curtindo, para que mais pessoas venham também conhecer. Porque é como eu já disse e torno a repetir, esse canal aqui meu não é canal de religião. Eu não estou pregando aqui religião, estou pregando verdades que foram escondidas de nós, né? São verdades que o sistema desta Matrix não quer que nós venhamos a saber, né? Então, é isso. Eu estou aqui sentado na praça pública, né? Como eu costumo a falar antes de começar a falar, né? Que eu estou aqui na praça pública e quem quiser parar para ouvir, seja bem-vindo. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Então, eu gostaria de entrar no assunto logo das pirâmides, né? Porque foi uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu nunca acreditei nessa história que os cientistas falam, né? Os arqueólogos, os teólogos, né? Falam, os doutores da lei, dos conhecimentos, o que eles falam. Eu sabia que tinha coisa errada ali, mas não sabia o que era. Mas agora eu sei, um pouquinho eu sei. E o pouquinho que eu aprendi, eu estou passando para frente. Porque assim como eu era curioso, sempre fui uma pessoa curiosa, querer conhecer, saber o porquê das coisas. Eu sou uma pessoa assim, eu me sinto uma pessoa observador. Quando eu estou em algum lugar onde tem muita concentração de pessoas, o meu lugar favorito é de preferência num alto, olhando tudo e todos. Eu gosto assim, de estar numa posição que eu estou vendo tudo o que está acontecendo ao meu redor. Então, irmãos, é isso. Retomando o raciocínio. As pirâmides, elas foram construídas no paralelo 33 norte da Terra. É aquelas que ficam lá no Egito. Ali é o paralelo 33 norte. E também aqui no paralelo 33 sul, foi onde eles fizeram também muitas pirâmides, né? Aqui tem as dos Maia, né? As dos Incas, aqueles povos antigos aqui das Américas, né? Quando eles chegaram aqui, irmãos, aquelas construções ali já estavam, porque essas construções, elas são bem antes do dilúvio, entende, irmãos? É algo difícil da gente entender, porque a gente já estamos doutrinados dentro desse engano aí da Matrix, né? Mas a gente que busca a verdade, a gente tem esse conhecimento. Por exemplo, o nosso Salvador, né, ele sempre falou, né, ele está lá escrito nos Evangelhos, ele falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Eu me perguntava, né?
Hoje eu sei, é a verdade do engano deste mundo. Porque este mundo ele é regido pelo mal. E o príncipe desse mundo são as forças potestades espirituais, das hostes do mal, que estão aqui dentro da terra, aqui nesse terceiro plano, presos. Na verdade, eles estão presos, assim como nós também estamos, presos dentro de um domo elétrico. Estamos usando a terceira terra, uma terça parte de toda a terra, nós estamos apenas numa terça parte. Mas eu não quero fugir do assunto das pirâmides, não quero me aprofundar nesse assunto. Então, irmãos, eu quero falar. Tipo assim, quando o inimigo se viu preso aqui, que ele se levantou contra o nosso pai, nós nessa época não éramos nem nascidos, Adão ainda não tinha sido feito. A terra aqui vivia um povo polar, chamado povo polar. Eles eram mais energias do que matéria, mas aqui era o mundo material. Material e espiritual, porque tinha uma conexão com céu e terra, era a conexão. E qual era a função do inimigo, das nossas almas hoje? A função dele era vir aqui na terra, pegava os louvores, as adorações, vamos dizer assim, o dízimo, né, do povo que viviam aqui, e levavam para o Criador, e ele levava para o Criador, lá no trono do Criador. Ele era um gerente geral. Olha que privilégio ele tinha, né, irmãos? E ele perdeu tudo isso. Aí veja bem, ele quis essa adoração para ele. Aí ele fez a cabeça do povo que morava aqui, com uma parte também dos anjos lá na eternidade, aí entrou em guerra com o nosso pai. Aí o que o nosso pai fez? Fechou a terra. Por que tu tá comendo assim? Como ele fechou a terra? Irmãos, a estrela polar é a porta do céu. Ela é como se fosse a fechadura. Então o Criador, ele botou a estrela polar 33 graus fora do centro do norte. Por que ele fez isso? Ele fez isso fechando a porta do céu. É como uma fechadura. A gente bota a chave na fechadura e roda para fechar a porta, né, irmãos? Assim o Criador fez. Ele colocou a estrela polar para 33 graus para a direita ou para a esquerda. Agora essa parte aí eu não sei, mas foi 33 graus. Então ficou fechada a porta do céu e eles ficaram aqui presos. Aí o Criador encheu isso aqui de água e desligou o relógio e fechou o céu. Aí ficou tudo escuro aqui. Irmãos, eles ficaram aqui, essa terra ficou escura aqui, com o relógio desligado, 5.890 anos. Ficou escuro aqui, o relógio desligado aqui, ficou tudo escuro. É aquela parte do versículo 2 de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e era tudo cheio de água. Não é, irmãos? Está falando isso, está dizendo que a terra foi destruída. Por quê? Porque no versículo 1 do capítulo 1, primeiro versículo, diz assim: no princípio o Criador criou os céus e a terra. No princípio, tá vendo, irmãos? E nesse princípio aí o céu era vermelho. Aqui morava um povo polar, que era energia, mais energia do que matéria. Então vivia esse povo aqui, assim. Quando o Criador destruiu, fechou a porta do céu, fechou o céu e encheu tudo de água, aqui ficou uma escuridão, porque muitos morreram, aqueles anjos híbridos, eles mexeram na genética, eles fizeram um montão de coisa. Então o Criador fechou tudo e apagou a luz quando ficou escuro aqui. Quanto tempo? 5.890 anos. Mas, Edilson, como é que você sabe disso? Eu sei disso porque eu ouvi o professor do canal O Relógio do Criador, ele diz que isso está escrito debaixo da esfinge, lá no Egito, escondido de nós. É por isso que os donos desse mundo, da Matrix, eles não querem revelar a verdade para nós, das pirâmides, das esfinges, porque lá conta o que aconteceu, a verdade. Eles não querem que nós vamos saber disso, eles contam a mentira para nós.
Entendeu, irmãos? Retomando o raciocínio. Então, nesse período, o Criador, lá no terceiro céu, ele estava formando o jardim do Éden, criando Adão. Entendeu, irmãos? E aqui estava tudo escuro, o relógio aqui estava parado. Ficou 5.810 anos nessa escuridão aqui da Terra. Aí, nesse tempo, era toda a Terra, viu, irmãos? Era a Terra toda, e era muitos continentes. A Terra não é só isso que nos mostram, não, viu, irmãos? Aí, o que aconteceu? O Criador estava fazendo o Adão, o Adão, lá no paraíso, no terceiro céu. Aí, como foi que Satanás chegou lá para entrar na serpente e seduzir a Eva? Porque ele sabia que ele estava condenado aqui, então ele tinha que ter um jeito de sair daqui que era o tempo, né, que estava tudo fechado, tudo escuro, tudo acabado. Ele queria sair lá para o mundo espiritual, para poder guerrear contra o nosso Criador. Ele entrou pelas águas primordiais, que é a raiz da árvore da vida e da árvore do conhecimento, do bem e do mal. São duas árvores, né, irmãos? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele subiu pela raiz da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí subiu pelas raízes da árvore, chegou lá no terceiro céu e foi quando ele botou a semente dele dentro de Eva. Entendeu, irmãos? Então, retomando o raciocínio. Aí quando o Criador falou assim, no terceiro capítulo, no terceiro versículo de Gênesis, né, do capítulo 1, o Criador fala, né, haja luz, né? Ele falou, haja luz. Quando ele fala haja luz, haja foi o sol negro que saiu um plasma de eletricidade, de energia, bateu lá no domo de quartzo e fez as holografias do céu azul, fez as estrelas, as luas, o sol, tudo aquilo ali, irmãos, é uma holografia. Tudo que a gente olha para o céu e vê, não está lá como os cientistas dizem que está, não, viu? Até milhões e milhões de distância daqui da Terra, isso é mentira. É uma holografia que sai daqui da Terra, da pedra do Sol Negro. Que o cientista, eles falam que é o núcleo da Terra, não é o núcleo da Terra. Então, irmãos, retomando raciocínio. Quando o Criador fez isso, aí aqueles híbridos, seres caídos, anjos que sobreviveram da catástrofe que o Criador fez, né, destruindo tudo, aí eles começaram a trabalhar fazendo as pirâmides. Para quê? Eles fizeram alinhada com as constelações, com Órios, né, que se chama marca do caçador, né? Órios, que nós conhecemos como as Três Marias. Essa constelação, ela é porta do céu também. Cruzeiro do Sul, as 7 presas, que é aquelas 7 estrelas, tudo pertinho uma da outra. Tudo isso, irmãos, são constelações, são portas para entrar no céu. E ele sabe disso. Por que ele sabe disso? Porque ele já viveu lá no céu, na eternidade. Então ele quis trabalhar em cima das pirâmides. Ele fez de várias partes da Terra, que são os pontos chakra da Terra. O que é ponto chakra? Pontos de energias. E o que ele fez? As pirâmides com pedras de granito. O granito é comprovado cientificamente que atrai energia. E depois que ele fez essa pirâmide de granito, eles cobriram com uma massa, um calcário também, que puxa energia. Para que eles fizeram isso? E alinhada com as constelações, tudo bonitinho, para abrir uma janela no céu, para ele sair daqui desse mundo material, que ele sabe que esse mundo é mundo material. E ele era espiritual, ele vivia eternamente. E aqui ele estava vendo que a energia dele estava enfraquecendo, e estava se acabando aos poucos. E de qualquer forma ele queria sair daqui. Então por isso que eles fizeram essas pirâmides. Foi nesse interesse de abrir uma brecha lá nos pontos lá celestiais, onde ficam as constelações, para sair do Cronos, que é onde nós vivemos. O que é o Cronos? O Cronos é um mundo material. E o Kairodes é um mundo espiritual. E depois do Kairodes
onde tem o domo elétrico, o domo de quartzo, onde o Criador fez o firmamento, tudo bonitinho. Irmãos, essa história é tão linda, mas é tanta informação que a gente quer falar tudo rápido de uma vez, mas não consegue, isso tem que ser aos poucos. Tem que ir falando aos poucos para poder as pessoas entenderem, porque tem muita gente que não conhece esse tipo de assunto, acha que isso é um assunto que elas não faz sentido. Por quê? Porque elas nunca ouviram, eles não ensinam nas escolas, eles não podem ensinar. Por quê? Porque nós estamos dentro de um mundo que é governado pelas forças do mal. Então eles não vão facilitar nada para nós. Entendeu, irmãos? Aí sim, voltando ao assunto das pirâmides. Aí o que aconteceu? Aí o Criador viu que estava muito bagunçado aqui mesmo, estava muito depravação, muito pecado, existiam homens gigantes, existiam muitas coisas e tal. O Criador resolveu acabar com aquele mundo. Aí ele mandou o dilúvio. Só que o dilúvio desligou as pirâmides, entendeu? Eles se esconderam dentro das pirâmides, viu, irmãos? Eles se esconderam, porque as pirâmides, lá dentro delas, é como se fosse um submarino, entendeu? É tudo impermeabilizado, a água não entrar ali dentro, não. Os índios, aqueles povos que trabalham para o mal, que são desde os tempos antigos, desde a semente da serpente, irmãos, é tremenda. Ela vai estar sempre se esquiando, ela está sempre querendo fugir, né, do castigo que já está determinado para ela, ainda mais agora, porque ela já vem invertendo isso há 7 vezes. Incrível, né, irmão? Vai repetir no tempo. Esse tempo que nós vivemos aqui dentro está sendo repetido. Essa é a 7ª repetição, só que agora não vai ter mais outra, porque o nosso Salvador veio e quebrou esse encanto. O que ele fez, o Criador? Ele desalinhou. Aliás, desalinhou não, ele desativou as pirâmides com o dilúvio. Viu? O dilúvio castigou elas bastante, toda a parte. Você vê que tem uma pirâmide lá, a maior que tem lá no Egito, ela era toda coberta com calcário branco, viu, irmãos? Aí o que aconteceu? O dilúvio, o Criador castigou tanto ela que tirou quase todo, né, aquela massa que ela tinha, só ficou lá no topo da pirâmide. Você vê, né? Eu botei aí umas fotos aí das pirâmides, se vocês for lá ver, vocês vão ver. Aquela massa era de cima a embaixo, ela era toda de massa, uma massa tirada do rio Nilo, que é uma massa até que atrai energia. Tudo que é energia, eles fizeram as pirâmides com essas pedras, com essas coisas que atraem energia, que a finalidade dele era sair daqui do mundo material para ir para o mundo espiritual, fugir daqui, entendeu, irmãos? Porque isso aqui é uma prisão. Aí, irmãos, o Criador desativou elas com o dilúvio. Porém, elas estavam ainda alinhadas, viu? O dilúvio não foi suficiente para desalinhar ela. Por quê? Porque o dilúvio não mexeu com ela. Ela é um quadrado, é um triângulo em cima do quadrado. Então não tinha como ela se mexer, sair do lugar. Ela continuava alinhada com as constelações. Então o que aconteceu? O Criador desalinhou ela, já foi desalinhada. Ela não sai mais para nada. O inimigo ele não pode usar as pirâmides mais para nada. Por quê? Porque ela já está desalinhada. Ela não está mais alinhada com as constelações, não. E como foi que o Criador desalinhou? Vou falar para vocês agora. Vocês lembram que um tempo atrás, foi em 2012, de 12 de dezembro do mês 12, tudo 12, que os maias disseram que o mundo ia se acabar. Lembra, irmãos, irmãs? Que a imprensa publicou isso aí. Que os maias disseram que o calendário dos maias vai acabar em 2012 do 12. Pois é, eles estavam falando para nós uma coisa, mas eles não estavam falando a verdade completa. Sabe o que aconteceu nessa data, irmãos? Foi exatamente isso. Foi quando o Criador desalinhou as pirâmides das constelações. Sabe o que o Criador fez? O Criador arrastou o domo elétrico. O domo elétrico, irmãos, é onde está o firmamento. As constelações, elas ficam perto do domo elétrico. O domo elétrico é uma coisa assim, mas que faz assim, ó.
Então, nada entra e nada sai. Por isso, irmãos, que essas histórias que a NASA conta para nós, que existe planeta a milhões e milhões de distância, existem outras galáxias, existem outras coisas, milhões e milhões de distância da Terra, que o espaço é infinito. Isso tudo, irmãos, é engano. Ninguém sai daqui de dentro da Terra e ninguém entra. Tem um domo, existe o domo de gelo, e depois do domo de gelo vem um domo elétrico, onde está o nosso firmamento, onde está a nossa terceira terra, terceiro mundo, terceira dimensão onde nós vivemos. É aqui, na terceira dimensão, nós estamos debaixo do domo elétrico. Ele é assim, ó. Se você, irmãos, olhar para o céu, seja de dia ou de noite, você vai ver assim que as estrelas vão como se estivesse descendo. Por quê? Porque está formando, ele é assim, irmãos, ó, uma cúpula. Entendeu, irmãos? Nada entra e nada sai. Essa que é a verdade. Estamos todos presos aqui dentro da Terra. E o que vai acontecer? Vai acontecer agora, irmãos, a unificação das dimensões. Irmãos, os planetas que os cientistas falam que é planeta, os planetas que eles são anjos caídos, poderosíssimos. E eles estão em outras dimensões. Fora do nosso domo elétrico, existe 7 dimensões, que é dentro do domo de quartzo. O domo de quartzo é o que fica sobre todos. Depois do domo de quartzo, é um lugar chamado Aion, onde o Criador vive. Meu irmão, a história que escondeu de nós é uma história maravilhosa. Por isso que o nosso Salvador falou que a verdade liberta a gente. Entendeu, irmão? A verdade liberta a gente, porque a gente não passa mais a dar valor às coisas desse mundo, porque a gente sabe que tudo que existe nesse mundo é obra do maligno. Entendeu, irmãos? Por isso que nós não podemos bater palma para nada desse mundo, viu, irmãos? Eu falo isso, mas que essa palavra também serve para mim. Porque muitas das vezes eu me pego na fraqueza da matéria, viu, irmãos? Todos nós estamos sujeitos à fraqueza da matéria, viu, irmãos? Essa que é a verdade. Aí, irmãos, veja bem. Quando o que está acontecendo agora, nós estamos passando por um momento muito crítico, viu, irmãos? Por isso nós temos que ficar espertos, vigiando. Nós temos que fazer como o nosso Salvador falou. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Né, irmãos? Nós não precisamos estar dentro de templo nenhum para adorar o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Salvador, não. Dentro da nossa humilde casa, no trabalho, dirigindo o carro, debaixo do chuveiro, seja onde for, irmãos, que nós tivermos, nós temos essa liberdade de conversarmos com o nosso Pai, botar a Ele nossas dificuldades, porque é a maior besteira nossa a gente levar nossos problemas para quem quer que seja, porque ninguém vai resolver, mas Ele, que não dorme, Ele resolve. É o único ser vivo que pode nos ajudar, é nosso Pai Celestial e nosso irmão, o Machia, o Filho do Altíssimo, o que veio aqui para nos resgatar um povo privilegiado. Irmãos, essa mensagem aqui é uma mensagem espiritual. Só entende as pessoas espirituais, as pessoas que estão ligadas no trono do Criador, as pessoas que sabem que tem alguma coisa errada, mas não sabem o que é, como eu também era assim. Por isso que eu estou buscando a verdade. O pouquinho que eu estou aprendendo, eu estou passando para vocês, porque isso que é o gostoso, é a gente aprender e ensinar, e assim sucessivamente. Irmãos, eu vou dar um alerta para vocês. A partir de hoje, vocês passem a observar uma coisa. Na televisão, cinema, filme, novela, programa de calor, tudo isso, eles usam muito a roupa preta e branca, a cor preta e branca. Por quê? Porque é a cor que a maçonaria diz que é deles, né? Porque tudo que eles usam, os números, tudo não é nada deles, é do Criador. Só que eles usam para o lado errado, para as coisas erradas. Por isso que eles são os controladores desse mundo. Eles têm um contato com seres que vivem lá nas profundezas do mar, debaixo do gelo, porque esses seres, eles não podem vir para cá por causa do céu azul, queima eles, tira a energia deles. Mas eles trabalham, os donos desse mundo, os poderosos, trabalham para esses seres, viu, irmão? Por isso que eles são ricos. Aí eu pergunto aos irmãos uma coisa.
Quer ver? Para Não vou perguntar nem os irmãos, eu pergunto os grandão, os donos, os que controlam a Matrix, os grandes empresários, os grandes donos de indústria, os cabeças, os poderosos, os reis dessa terra. Eu pergunto, cadê o ouro que estava nos túmulos dos faraós? Cadê o ouro? Cadê aquela bola, aquele triângulo de ouro que estava em cima da esfinge, aquela esfinge lá no Egito? Diz que tinha uma pirâmide de ouro enorme em cima, assim no topo. Cadê esse ouro? Eles dizem para nós que quando foram descobertas essas coisas já tinham sido roubados, né? Os ladrões de túmulos. Os ladrões de túmulos são eles mesmos. Eles só apresentaram o ouro do faraó Tutancâmon. Aí eu fico me imaginando. Tutancâmon foi um rei, um faraó, que foi enterrado tipo as carreiras, pelos estudos lá, pelo que eles viram, foi sepultado as carreiras, os ouros, as coisas dele, foi tudo tumultuado lá naquela caverninha. E tinha mais de não sei quanto, 2.000 toneladas de ouro, né? Uma coisa assim. Agora você imagina quantas toneladas de ouro não tinha naqueles faraós poderosos. Cadê esse ouro? Está na mão dos donos do mundo, né? Dos controladores da Matrix. Eles se venderam por causa desse ouro aí. Mas enfim, irmãos, vamos buscar a nossa salvação, vamos zelar por a nossa salvação, vamos pedir ao Pai para ter misericórdia de nós, para que nós venhamos ser arrebatados. Porque as 5 virgens que vão ficar da parábola, né? 5 virgens sobem e 5 ficam. Então aí está mostrando que o Salvador está nos dizendo que a igreja toda não vai ser arrebatada. Uma parte dela vai ficar, vai passar pelas grandes dores, vai ser uma coisa muito forte. O que está vindo para vir aí, meus irmãos, o que está para vir aí, só o Pai para nos proteger, para nos dar esse livramento, viu? Porque essas dimensões, são 7 dimensões dentro do domo de quartzo, fora do nosso domo elétrico, são 7 dimensões. Nós estamos na 3ª dimensão. Essas 7 dimensões, o que está acontecendo agora, elas estão se unificando. E para onde é que elas vão? Vão vir tudo para cá, para a Terra, para a nossa dimensão. E vão usar corpos da nossa dimensão. São seres de outras dimensões, mas são espíritos caídos, são anjos, são seres, são demônios, são coisas terríveis. As dimensões estão sendo quebradas. E vão vir todos para cá, inclusive a imprensa mundial, os donos do mundo aí já estão falando de uma agenda alien, né? Já está abraçando aquele, estar em contato com eles. Eles vão falar uma grande mentira. Que quando esses seres começarem a aparecer aqui nessa dimensão, na nossa dimensão, eles vão dizer que eles estão vindo de outras dimensões, de outros planetas. É uma mentira maior do mundo. E muita gente vai acreditar, porque o próprio Salvador falou, né? Que a mentira, o engano desse mundo era tão grande que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos, viu, irmãos? Como é que existe um povo diferenciado de outro? Existe os escolhidos, existe o joio e existe o trigo. Por isso, irmãos, que nós estamos aqui, ó, levando essa palavra, estou aqui levando essa palavra. Muitos acreditam, outros não, mas enfim, o importante é nós confiarmos no Filho do Criador, no Mashiach, que é o verdadeiro nome dele, é Mashiach, que em hebraico significa salvação. Esse nome Jesus Cristo, isso aí é um apelido que a Matrix colocou. A Matrix religiosa é a pior Matrix que existe. O pior programa dessa Matrix é a Matrix religiosa. É a única que vai impedir das pessoas serem arrebatadas, até mesmo os salvos. Tem muitos salvos dentro das religiões. Nossa, tem muitos salvos. Mas, porém, não vai nenhum, vai ser as virgens tolas, as que estão dormindo, no engano. Essas vão ficar
É mais fácil uma pessoa que está dentro de um bar, jogando um baralho, tomando a cachaçinha, fumando cigarro, olhando para a mulher que vem e que vai, na hora do arrebatamento, ser arrebatado, é mais fácil uma pessoa assim ser arrebatada do que aqueles que estão lá naqueles templos religiosos lá. Incrível, né? Mas por que eu falo isso? Eu falo isso porque está escrito, me baseando no que está escrito assim: não é pelas obras que somos salvos, não nos dá direito nenhum a ser salvo porque eu estou dentro de um templo religioso, eu estou fazendo jejum, eu estou visitando as pessoas no hospital, eu estou fazendo caridade, eu estou como se estivesse comprando, né, a minha salvação. E enquanto isso, meu coração está cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de ira, cheio de inveja. É assim que eu vou ser salvo? Não. Primeiro eu tenho que me limpar por dentro, limpar, porque a purificação vem de dentro para fora. Entendeu? É me arrepender, primeiramente, se arrepender dos pecados, chorar ali, pedir perdão, e alguém que já magoou pedir perdão, fazer o bem, tratar todo mundo com respeito e com educação, até mesmo não só os seres humanos, mas os animais também, tratar todo tipo de ser vivo. Nós temos o dever de tratar com respeito e educação. Esse é os primeiros passos que nós temos que dar. Ser amável com as pessoas, fazer o bem às pessoas. Irmãos, muito obrigado aí pela atenção de vocês, viu? E é isso, olhem para cima, que é lá de cima que vem nossa redenção.